Olha, toda vez que um crime acontece, a justiça precisa responder a uma pergunta que é fundamental: quem pode ser responsabilizado por ele? Pode até parecer uma coisa simples, né? Mas a lei não trata todo mundo da mesma forma, não. Então, bora mergulhar no Código Penal brasileiro para entender o que realmente significa ser imputável e quem, no fim das contas, responde por seus atos perante a lei. Certo, mas o que a lei olha de verdade para decidir se alguém pode ou não ser julgado e punido? A chave para isso está num conceito jurídico central que a gente vai desvendar agora mesmo. Para a gente entender isso direitinho, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a regra geral da responsabilidade. Depois, a gente mergulha nas exceções. O que acontece quando tem uma doença mental envolvida? E a idade? Qual é a regra? Agir por emoção no momento? Isso conta. E por último, a gente entra na polêmica questão da embriaguez. Bom, vamos começar pela base de tudo. Para a gente conseguir entender as exceções, primeiro a gente precisa dominar a regra principal, o conceito de imputabilidade penal. E aqui está a definição. Pensa na imputabilidade como se fosse uma combinação de duas coisas essenciais. Primeiro, a capacidade de entender que aquilo que se está fazendo é errado, é contra a lei. E segundo, a capacidade de se controlar, de agir de acordo com esse entendimento e, simplesmente, escolher não fazer. Se um desses dois pilares falha, o jeito como a lei enxerga o ato muda completamente. E aí a gente já entra na primeira grande exceção que ataca diretamente essa capacidade de entendimento. E se uma doença mental estiver na jogada? O artigo 26 do nosso Código Penal traz a resposta. E aqui a lei faz uma distinção que é crucial. Se, por causa da doença, a pessoa era completamente incapaz de entender o que estava fazendo no momento do crime, ela fica isenta de pena. Agora, por outro lado, se essa capacidade de entender estava só diminuída, mas não ausente, a pena não desaparece, mas pode ser reduzida. O que importa para a lei, no final das contas, é o grau dessa incapacidade na hora do ato. Ok? Saindo agora da complexidade da saúde mental, a gente vai para um critério que é bem mais direto: a idade. E nesse ponto, a lei brasileira é categórica, não deixa margem para dúvida. 18. Simples assim. Essa é a idade que o Código Penal define como a fronteira para a responsabilidade criminal de um adulto. É uma linha clara, uma regra objetiva e que não tem exceção dentro do Código Penal. O artigo 27 oficializa isso. Ele diz que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Mas olha só, é importante entender, isso não é um passe livre de jeito nenhum. Significa que eles não são julgados pelas mesmas regras do Código Penal dos adultos. Eles respondem pelos seus atos, sim, mas sob uma lei própria, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem outro tipo de medida. E aquela história de crime passional, sabe, agir no calor do momento, por uma emoção muito forte, será que isso alivia a barra de alguém perante a justiça? É uma dúvida clássica, e o artigo 28 é incrivelmente direto na resposta. A resposta da lei é um não bem grande. Sem rodeios, a citação do Código não poderia ser mais clara. Emoção ou paixão não excluem a imputabilidade. Por mais intensos que sejam esses sentimentos, a lei entende que a pessoa ainda é responsável pelas suas escolhas. Bom, e para fechar, vamos entrar no nosso último ponto, que talvez seja o que tem mais detalhes: a embriaguez. Usar o fato de estar bêbado ou sob o efeito de alguma substância como defesa funciona? A resposta é depende, e depende muito de como a pessoa chegou naquele estado. A regra geral, que também está lá no artigo 28, é bem clara. A embriaguez voluntária, que é quando a pessoa escolhe beber, ou a culposa, quando ela não queria ficar bêbada, mas se descuidou. Nenhuma das duas exclui a responsabilidade. Traduzindo, se a pessoa causou a própria embriaguez, ela arca com as consequências dos seus atos. Só que, como quase tudo no direito, né? Tem uma exceção. Ela vale para os casos de caso fortuito ou força maior. E o que isso quer dizer, traduzindo do juridiquês? Significa que a embriaguez foi totalmente acidental ou forçada. Pense em alguém que teve a bebida batizada sem saber. Nesses cenários, e só nesses, a história muda. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. A lógica é a seguinte, olha só. Se a embriaguez foi por vontade própria ou por descuido, a pena é normal. Mas, se foi acidental, o resultado vai depender do nível do efeito. Se a pessoa ficou completamente incapaz de entender o que fazia, ela fica isenta de pena. Se a capacidade foi só afetada, mas não eliminada, a pena pode ser reduzida. Reparou? A lógica é exatamente a mesma que a gente viu lá para os casos de doença mental.
Então, para a gente fechar as contas, a regra geral no Brasil é que todo mundo é responsável. As exceções são poucas e muito bem definidas. Ser menor de 18 anos ou ter a capacidade de entendimento totalmente anulada por uma doença mental ou por uma embriaguez acidental. Agora, paixão, raiva ou a bebida que se escolheu tomar, isso aí não entra na conta da lei como desculpa. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. O Código Penal define com todas as letras quem pode ser punido. Mas para aquelas pessoas consideradas inimputáveis, especialmente por questões de saúde mental, a história fica mais complexa. Como é que a justiça consegue equilibrar a necessidade de proteger a sociedade com o dever de tratar quem precisa, e não só de punir? A lei aponta ao responsável, claro, mas a verdadeira justiça, talvez, esteja em encontrar esse equilíbrio delicado, que é um desafio enorme em cada novo caso que aparece.